Vocês já se sentiram completamente rejeitados pela própria família? Já tiveram a sensação de que não importam para as pessoas que mais deveriam amar vocês? Bem, eu vivi isso na pele. E o que aconteceu depois mudou completamente a dinâmica da minha família para sempre. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos. E hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais transformadora da minha vida. Uma história que começou com uma simples conversa no WhatsApp da família e terminou com uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais e emocionantes como esta, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Então, vamos ao que aconteceu. Era uma quinta-feira comum quando recebi uma mensagem no grupo da família. Minha prima estava organizando o encontro anual da família. Aquele evento que acontece todo ano na casa da minha avó, onde todos se reúnem para matar a saudade, comer aquela comida gostosa da vovó e colocar a conversa em dia. Eu sempre amei esses encontros. Desde pequena, era um dos momentos que eu mais esperava no ano. Ver todos os tios, primos, sentir aquele carinho familiar, aquela sensação de pertencimento. Era mágico para mim. Mas desta vez, algo estava diferente. Muito diferente. A mensagem dizia: pessoal, o encontro vai ser no próximo sábado. Infelizmente, este ano vamos ter que limitar o número de pessoas por causa do espaço. Já confirmamos a lista de quem vai participar. Meu coração começou a acelerar. Lista? Que lista? Desde quando precisava de lista para um encontro de família? Rolei. A conversa para baixo, procurando meu nome entre os confirmados. Procurei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Meu nome não estava lá. Simplesmente não estava. Senti um nó na garganta. Pensei que talvez fosse um engano, que talvez minha prima tivesse esquecido de me incluir. Mandei uma mensagem privada para ela. Oi, vi a lista do encontro. Acho que você esqueceu de me colocar. A resposta dela me gelou por completo. Sofia, conversei com seus pais. Eles disseram que você provavelmente não iria mesmo, então não te incluímos na lista. Meus pais? Eles falaram por mim? Sem nem me consultar? Corri até a sala onde meus pais estavam assistindo televisão. Mãe, pai, por que vocês disseram para a prima que eu não ia no encontro da família? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais se entreolharam com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se eles estivessem escondendo algo muito importante de mim. Filha, minha mãe finalmente falou, é que, bem, é complicado. Complicado como? Insisti. Meu pai suspirou fundo e disse algo que mudaria minha vida para sempre. Sofia, há coisas sobre nossa família que você não sabe. E talvez seja melhor assim. Mas eu não ia aceitar essa resposta. Não desta vez. E o que eu fiz a seguir chocou toda a minha família e revelou segredos que estavam enterrados há mais de 20 anos. Depois daquela conversa estranha com meus pais, passei a noite inteira sem conseguir dormir. Ficava revirando na cama, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Há coisas sobre nossa família que você não sabe. Essas palavras ecoavam na minha mente como um disco arranhado. Na manhã seguinte, decidi investigar por conta própria. Liguei para minha tia Márcia, irmã da minha mãe, que sempre foi mais próxima de mim. Se alguém ia me dar uma resposta honesta, seria ela. Tia, você vai no encontro da família no sábado? Claro, querida. Você não vai? Pensei. Que você sempre adorava esses encontros. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Posso passar aí hoje à tarde? Quando cheguei na casa da tia Márcia, ela estava visivelmente desconfortável. Preparou um café, ofereceu biscoitos, fez todo aquele ritual que as pessoas fazem quando estão nervosas e não sabem como começar uma conversa difícil. Tia, me conta a verdade. Por que meus pais não querem que eu vá no encontro da família? Ela suspirou e se sentou na minha frente. Sofia, eu não deveria ser eu a contar isso para você. Contar o quê? É sobre seu nascimento, querida. Sobre as circunstâncias do seu nascimento. Senti meu estômago gelar. Que circunstâncias? Você sabe que seus pais se casaram muito jovens, né? Sua mãe tinha apenas 17 anos quando engravidou de você. Sim, eu sei disso. E daí? Sofia... Ela hesitou, mexendo nervosamente na xícara de café. Sua mãe estava namorando outra pessoa quando engravidou de você. O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Como assim, tia? Ela estava com o João, seu pai, mas também estava envolvida com o irmão dele, seu tio Roberto. Tio Roberto, o irmão mais novo do meu pai. Aquele que sempre foi meio distante comigo, que sempre parecia desconfortável quando eu estava por perto.
Aquele que, agora que eu pensava bem, tinha os mesmos olhos castanhos que eu, a mesma covinha no queixo. Você está me dizendo que... Não consegui terminar a frase. Estou dizendo que existe uma dúvida sobre quem é seu pai biológico. E essa dúvida nunca foi esclarecida. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. 28 anos de vida. E eu estava descobrindo que talvez nem soubesse quem era meu pai de verdade. Por que ninguém nunca me contou isso? Porque sua mãe e João decidiram que era melhor assim. Eles se casaram, assumiram você como filha deles e tentaram esquecer toda essa história. Mas a família nunca esqueceu, Sofia. Sempre houve esse clima estranho, essas conversas que paravam quando você chegava perto. Agora tudo fazia sentido. As olhadas estranhas em reuniões familiares, os comentários sussurrados, a forma como tio Roberto sempre evitava ficar sozinho comigo, a tensão que eu sempre senti, mas nunca soube explicar. E por que isso me impediria de ir no encontro da família? Porque Roberto vai estar lá. E a esposa dele descobriu toda essa história recentemente. Ela está furiosa, ameaçando fazer um escândalo se você aparecer. Seus pais acharam melhor evitar o confronto. Senti uma raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Então eles preferiram me excluir a enfrentar a situação? Sofia, eles estão tentando proteger você? Proteger? Proteger de quê? Da verdade? Da minha própria família? Saí da casa da minha tia com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia aceitar ser excluída da minha própria família por causa de segredos e mentiras que não eram culpa minha. Quando cheguei em casa, meus pais estavam me esperando na sala. Pelo jeito, a tia Márcia já tinha ligado para eles. Filha, precisamos conversar, disse minha mãe. Agora vocês querem conversar? Depois de 28 anos escondendo a verdade de mim? O que aconteceu nessa conversa mudou tudo. E o que meus pais me revelaram foi ainda mais chocante do que eu imaginava. Sentei no sofá da sala, de frente para meus pais, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Minha mãe estava com os olhos vermelhos, como se já tivesse chorado antes mesmo de eu chegar. Meu pai? Ou seria meu pai? Estava com uma expressão que misturava culpa, medo e algo que eu não conseguia identificar. Mãe, pai, eu preciso saber a verdade. Toda a verdade. Minha mãe começou a chorar. Sofia, você não entende como foi difícil para nós todos. Esses anos... Difícil para vocês? E para mim? Vocês acham que foi fácil crescer sentindo que havia algo errado, que eu não me encaixava direito na família, sem nunca entender por quê? Meu pai se levantou e começou a andar pela sala. Sofia, quando sua mãe engravidou, nós éramos muito jovens. Eu tinha 19 anos, ela 17. Era uma situação complicada. Complicada porque ela estava com você e com o tio Roberto ao mesmo tempo? O silêncio que se seguiu confirmou tudo. Minha mãe soluçou mais alto. Não foi assim, filha. Não foi ao mesmo tempo. Então como foi, mãe? Me explica como foi. Ela limpou as lágrimas e me olhou nos olhos pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Eu estava namorando Roberto primeiro. Nós namoramos por quase 1 ano. Mas ele era muito imaturo, sempre saía com os amigos, não levava o relacionamento. A sério, um dia depois de uma briga feia, eu terminei com ele. E aí? Aí seu pai, João, me consolou. Ele sempre foi mais maduro que Roberto, mais responsável. Uma coisa levou a outra e nós começamos a nos envolver. Meu pai parou de andar e se sentou novamente. Mas Roberto não aceitou o término. Ele ficou insistindo, pedindo para voltar. E sua mãe, ela ficou confusa. Eu era muito nova, Sofia. Não sabia o que queria. E numa noite, depois de uma festa da família, eu acabei ficando com Roberto. Senti um nó na garganta. E foi nessa noite que você foi concebida. Ou pelo menos é uma possibilidade. Uma possibilidade? Vocês nunca fizeram um teste de DNA? Meus pais se entreolharam novamente com aquela expressão estranha. Fizemos, disse meu pai baixinho. Como assim fizeram? E qual foi o resultado? Outro. Silêncio. Outro olhar trocado entre eles. Pai, qual foi o resultado do teste? Minha mãe começou a chorar mais forte. Sofia, o teste deu inconclusivo. Inconclusivo como? Os dois são irmãos, filha. Eles têm muito material genético em comum. O teste não conseguiu determinar com certeza quem é seu pai biológico. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Não só eu não sabia quem era meu pai, como talvez nunca fosse saber. Então vocês decidiram simplesmente fingir que nada aconteceu? Nós decidimos que eu seria seu pai, disse João, com a voz embargada. Independente de biologia, eu te criei, te amei, estive presente em todos os momentos da sua vida. Para mim,
Você é minha filha. Mas para o resto da família, eu sou o quê? Um lembrete constante de um escândalo? Uma vergonha que precisa ser escondida? Não é assim, Sofia. Não é assim? Então por que eu não posso ir no encontro da família? Por que vocês preferiram me excluir a enfrentar a situação? Meu pai suspirou fundo. Porque a esposa do Roberto descobriu tudo recentemente. Ela encontrou umas cartas antigas que sua mãe tinha escrito na época, falando sobre a confusão, sobre não saber quem era o pai do bebê. Ela está furiosa. E ela ameaçou fazer o quê exatamente? Ela disse que se você aparecesse no encontro, ela ia contar tudo para toda a família. Ia fazer um escândalo, falar sobre teste de DNA, sobre a possibilidade de você ser filha do... Roberto, e vocês acharam que a solução era me excluir? Nós achamos que era melhor evitar o confronto. Me levantei do sofá, sentindo uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Vocês são covardes. Os dois. Vocês passaram 28 anos me tratando como um segredo sujo, e agora querem me esconder para não enfrentar as consequências das escolhas de vocês. Sofia, não é assim. É sim, mãe. É exatamente assim. Vocês me criaram achando que eu nunca descobriria a verdade, que eu ia aceitar ficar de fora da família para sempre. Caminhei em direção à porta, mas antes de sair, me virei para eles. Vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou nesse encontro, com ou sem o convite de vocês. E se a esposa do tio Roberto quiser fazer um escândalo, que faça, porque eu não vou mais ser tratada como um segredo. Sofia, não faça isso. Não façam o quê? Não lute pelos meus direitos? Não exija ser tratada como parte da família? Desculpa, mas eu cansei de ser a filha que vocês escondem. Saí de casa batendo a porta com o coração acelerado e uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Mas o que eu não sabia era que minha decisão de ir ao encontro da família ia desencadear uma série de eventos que revelariam segredos ainda mais profundos. O que eu descobriria sobre minha própria origem ia chocar não só a mim, mas toda a família. Saí de casa com uma mistura de raiva e determinação que eu nunca tinha sentido antes. Mas também estava confusa. Havia algo na reação dos meus pais que não batia. Eles pareciam estar escondendo algo além do que já tinham me contado. Aqueles olhares trocados, a hesitação antes de responder minhas perguntas. Havia mais coisa por trás de tudo isso. Decidi que se eu ia aparecer no encontro da família, precisava estar preparada. Precisava saber exatamente com o que estava lidando. E para isso, eu precisava de mais informações. Minha primeira parada foi na casa da minha avó. Se alguém sabia de todos os segredos da família, era ela. Dona Helena tinha 82 anos, uma memória de elefante e uma língua afiada que não poupava ninguém quando o assunto era verdade. Vovó, posso conversar com a senhora? Claro, minha neta. Entra, vou fazer um chá. Sentamos na cozinha dela, aquela cozinha cheia de lembranças onde eu tinha passado tantas tardes da minha infância. O cheiro de canela e cravo que sempre emanava dali me trouxe uma sensação de conforto em meio a toda aquela confusão. Vovó, eu descobri sobre a história do meu nascimento, sobre a dúvida entre o papai e o tio Roberto. Ela parou de mexer, o açúcar no chá e me olhou com aqueles olhos azuis penetrantes. Ah, então finalmente te contaram. A senhora sabia? Filha, eu sei de tudo o que acontece nesta família. Sempre soube. E por que nunca me disse nada? Porque não era minha história para contar. Era da sua mãe. Ela se sentou na minha frente e segurou minhas mãos. Sofia, você quer mesmo saber? Toda a verdade? Quero, vovó. Eu preciso saber. Então se prepara, porque a história é mais complicada do que te contaram. Meu coração disparou. Como assim? Sua mãe não estava apenas confusa entre dois irmãos, criança. Ela estava fugindo de casa. Fugindo? Por quê? Porque o pai dela, seu avô materno, era um homem violento. Batia nela, na mãe dela. Sua mãe veio se refugiar aqui em casa quando tinha 16 anos. Foi quando conheceu meus filhos. Isso eu não sabia. Minha mãe sempre falava muito pouco sobre a família dela, e eu nunca tinha conhecido meu avô materno. E aí? Aí que está o problema, Sofia. Sua mãe estava traumatizada, vulnerável. Ela se apegou aos meus meninos porque eles representavam proteção, segurança. Mas ela não estava em condições emocionais de tomar decisões sobre relacionamentos. O que a senhora está querendo dizer? Vovó suspirou fundo. Estou dizendo que tanto João quanto Roberto se aproveitaram da situação. Os dois sabiam que ela estava fragilizada. E mesmo assim o quê, vovó? Mesmo assim, os dois se envolveram com ela. Ao mesmo tempo, sem que ela soubesse que um sabia do outro. Senti um calafrio subir pela espinha. Como assim? João achava que estava consolando uma menina que tinha terminado com Roberto.
Roberto achava que estava reconquistando a namorada que tinha brigado com ele. Mas, na verdade, os dois estavam manipulando uma menina traumatizada e vulnerável. Mas, e o teste de DNA? Ah, o teste... Ela balançou a cabeça. Sofia, nunca houve teste de DNA. Como assim? Meus pais me disseram que fizeram e deu inconclusivo. Eles mentiram para você. Nunca fizeram teste nenhum. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Por que mentiriam sobre isso? Porque a verdade é ainda pior do que a mentira que contaram. Vovó, me conta tudo. Por favor. Ela se levantou e foi até um armário antigo na sala. Voltou com uma caixa de sapatos cheia de papéis e fotos antigas. Sua mãe me deu isso para guardar quando você nasceu. Disse que um dia você poderia querer saber a verdade. Abriu a caixa e tirou de lá algumas cartas manuscritas e uma foto que me fez gelar. Era uma foto da minha mãe grávida. Mas ela não. Estava sozinha. Estava abraçada com um homem que não era nem João, nem Roberto. Quem é esse homem, vovó? Esse é o Carlos. Ele era casado, tinha família. Mas foi com ele que sua mãe teve o caso mais sério. Mais sério como? Sofia, existe uma terceira possibilidade sobre quem é seu pai. Uma possibilidade que ninguém quer admitir porque seria o maior escândalo da família. Peguei a foto com as mãos tremendo. O homem tinha traços que eu reconhecia. O formato do rosto, o sorriso. Vovó, quem é Carlos? Carlos é casado com sua prima Fernanda. Ele é o pai das crianças que você cresceu brincando nos encontros da família. O mundo girou. Literalmente girou. Eu estava olhando para uma foto do meu possível pai abraçado com minha mãe grávida. E esse homem era o marido da minha prima, pai dos meus sobrinhos. Por isso vocês não querem que eu vá no encontro. Por isso, Sofia. Porque Carlos vai estar lá, com a família dele. E se alguém notar as semelhanças... Agora eu entendia tudo. A exclusão não era só sobre Roberto e sua esposa ciumenta. Era sobre proteger um segredo muito maior, muito mais destrutivo. Mas eu tinha uma decisão a tomar. E o que eu escolhi fazer com essa informação mudaria a vida de muitas pessoas para sempre. Saí da casa da minha avó com a caixa de papéis e fotos, sentindo como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir. Minha cabeça estava girando com todas as informações que tinha acabado de descobrir. 3 possíveis pais. Mentiras sobre teste de DNA. E agora Carlos, um homem casado, pai de família, que eu conhecia desde criança. Quando cheguei em casa, meus pais estavam me esperando na sala. Pelo jeito, vovó tinha ligado para eles depois que saí. Sofia, sua avó nos contou que vocês conversaram, disse minha mãe, visivelmente nervosa. Coloquei a caixa em cima da mesa de centro, bem na frente. Deles, vocês mentiram para mim, sobre tudo. Meu pai abaixou a cabeça. Filha, nunca houve teste de DNA, não é mesmo? O silêncio confirmou minha suspeita. E vocês sabiam sobre Carlos desde o início. Minha mãe começou a chorar novamente. Sofia, você não entende a situação. Então me explica, mãe. Me explica como você conseguiu se envolver com 3 homens ao mesmo tempo e nunca me contar quem é meu pai de verdade. Eu era uma criança, ela gritou, surpreendendo a todos nós. Eu tinha 16 anos, estava fugindo de um pai violento. Não. Tinha para onde ir. Vocês acham que eu estava em condições de tomar decisões racionais? A raiva dela me pegou de surpresa. Era a primeira vez que eu via minha mãe se defender com tanta veemência. Eu estava perdida, Sofia. Completamente. Perdida. E esses homens, eles se aproveitaram disso. Como assim se aproveitaram? Meu pai se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Sofia, talvez seja melhor deixar o passado no passado. Não. Eu quero saber tudo. Mãe, como eles se aproveitaram? Ela limpou as lágrimas e me olhou nos olhos. João me ofereceu proteção em troca de companhia. Roberto me prometeu casamento se eu ficasse com ele. E Carlos? E Carlos o quê? Carlos me disse que ia deixar a esposa por mim, que nós íamos fugir juntos, começar uma vida nova. Senti um nó no estômago. E você acreditou? Eu era uma menina de 16 anos apaixonada, Sofia. Claro que acreditei. E quando você descobriu que estava grávida? Quando descobri que estava grávida, contei para os 3. Cada um reagiu de uma forma diferente. Meu pai finalmente falou. Eu disse que assumiria a criança, independente de quem fosse o pai. Roberto entrou em pânico e sumiu por 2 semanas. Continuou minha mãe. E Carlos? Carlos me deu dinheiro para fazer um aborto. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele queria que você me abortasse? Ele disse que uma gravidez complicaria os planos dele. Que ele precisava de mais tempo para se separar da esposa. Mas você não fez. Claro que não fiz. Você era meu bebê, independente de quem fosse o pai.
Peguei uma das cartas da caixa e comecei a ler. Era uma carta que minha mãe tinha escrito para a vovó quando estava grávida de 7 meses. Dona Helena, não sei mais o que fazer. João quer casar comigo, mas eu não amo ele. Roberto voltou e está implorando para ficarmos juntos. E Carlos? Carlos continua prometendo que vai deixar a família dele, mas eu já não acredito mais. Estou com medo do que vai acontecer quando o bebê nascer. E se ela se parecer com Carlos? E se todo mundo descobrir? Eu não aguento mais mentir. Olhei para meus pais. Vocês leram isso? Lemos, disse meu pai. Por isso decidimos nos casar antes de você nascer, para proteger você e sua mãe. Mas vocês nunca tentaram descobrir a verdade? Sofia, minha mãe suspirou. A verdade era perigosa. Demais. Perigosa como? Carlos não era só um homem casado qualquer. Ele era, uma pessoa importante na cidade. Tem influência, poder. Se a história vazasse. Que tipo de influência? Meus pais se entreolharam novamente. Ele é juiz, Sofia. Carlos é juiz da comarca. Agora tudo fazia ainda mais sentido. Não era só sobre proteger um casamento ou evitar um escândalo familiar. Era sobre proteger a carreira e a reputação de um homem poderoso. E vocês aceitaram ficar calados para proteger ele? Nós aceitamos ficar calados para proteger você, disse meu pai, alterado. Você acha que seria fácil crescer sendo conhecida como a filha bastarda do juiz? Você acha que ele ia deixar isso passar em branco? Ele ameaçou vocês. O silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Ele ameaçou, conclui. Ele disse que se algum dia a história viesse à tona, ele faria nossa vida virar um inferno, admitiu minha mãe, que usaria toda a influência dele para nos destruir. Senti uma raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva diferente de tudo que tinha sentido até então. E vocês aceitaram viver sob chantagem por 28 anos? Nós aceitamos viver em paz por 28 anos, corrigiu meu pai. Paz? Vocês chamam isso de paz? Viver? Mentindo, escondendo-me, excluindo da família? Levantei da cadeira e peguei a caixa. Sabem o que eu vou fazer? Eu vou nesse encontro. E se Carlos estiver lá, eu vou olhar bem na cara dele. Vou ver se consigo reconhecer alguma semelhança. Sofia, não faça isso. E se eu reconhecer, se eu tiver certeza de que ele é meu pai, vocês sabem o que eu vou fazer? Eles me olharam com terror nos olhos. Eu vou exigir um teste de DNA. E se ele se recusar, eu vou tornar pública toda essa história. Sofia, você não entende as consequências. Eu entendo perfeitamente as consequências. Mas vocês sabem qual é a diferença entre vocês e eu. Caminhei em direção à porta. Eu não tenho medo da verdade. Mas o que eu não sabia era que Carlos também estaria se preparando para o encontro. E que ele tinha seus próprios planos para lidar comigo. Quando Carlos terminou de explicar tudo para Patrícia, esperávamos lágrimas, choque, talvez raiva. Mas a reação dela foi completamente diferente. Ela riu. Uma risada amarga, sem humor. Eu já sabia, disse simplesmente. Como assim já sabia? Perguntei. Sofia, você acha que eu sou idiota? Você acha que eu nunca notei como somos parecidas? Como Carlos sempre me tratou de forma diferente dos outros sobrinhos? Carlos ficou pálido. Patrícia? Não, Carlos. Agora é minha vez de falar. Ela se levantou e ficou de frente para ele. Eu descobri a verdade há 2 anos. Fiz meu próprio teste de DNA. Como? Peguei um fio de cabelo seu numa festa. Não foi difícil. Olhei para minha irmã. Ainda era estranho pensar nela assim, com admiração. E por que você nunca disse nada? Porque eu estava esperando o momento certo. Estava juntando evidências, documentos, preparando um processo contra ele. Um processo? Por abandono paternal, danos morais e... Ela olhou diretamente para Carlos. Por estupro de vulnerável. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o som da respiração. Das pessoas parecia ter parado. Patrícia. Carlos sussurrou. Você o quê? Vai negar que minha mãe tinha apenas 16 anos quando você se aproveitou dela? Vai negar que você usou sua posição de autoridade para intimidar nossa família durante todos esses anos? Fernanda. Estava olhando para o marido com uma expressão de horror total. Carlos, você disse que foram apenas 2 casos. Fernanda, Quantas foram? Patrícia perguntou. Quantas meninas, Carlos? Quantas famílias você destruiu? Carlos se sentou pesadamente numa cadeira. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Eu não sei, ele admitiu. Eu perdi a conta. O murmúrio de choque que percorreu a sala foi audível. Alguns parentes começaram a sair, claramente desconfortáveis com as revelações. Mas agora você está morrendo e quer se redimir? Continuei, sentindo uma raiva crescendo dentro de mim. Quer limpar sua consciência antes de partir? Sofia,
Eu sei que não mereço perdão. Você tem razão. Não merece. Patrícia se aproximou de mim. Sofia, eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Vamos processar ele. Juntas. Não pelo dinheiro, mas pela justiça. Por todas as mulheres que ele machucou. Olhei para Carlos. Ele estava chorando agora, com a cabeça entre as mãos. Mesmo ele estando morrendo, especialmente porque ele está morrendo, é nossa única chance de conseguir que ele confesse tudo oficialmente. Roberto, que tinha ficado calado até então, se levantou. Vocês não podem fazer isso. Pensem na família, na reputação. Que família? Patrícia explodiu. A família que nos escondeu a vida inteira? A família que preferiu proteger um predador a proteger duas crianças? Roberto, eu disse. Você participou do acobertamento. Você também vai ser processado. Sofia, você não entende as consequências. Eu entendo perfeitamente as consequências. E pela primeira vez na minha vida, eu não me importo com elas. Foi então que minha mãe se levantou. Ela tinha ficado calada durante toda a revelação, mas agora estava com uma expressão determinada que eu nunca tinha visto. Carlos, ela disse com a voz firme, você destruiu minha vida. Você se aproveitou de uma menina assustada e vulnerável, e depois me ameaçou para que eu ficasse calada. Maria, eu não terminei de falar. Ela se aproximou dele. Você me fez acreditar que eu era culpada, que eu tinha provocado a situação. Você me fez carregar essa culpa por 28 anos. Eu estava confuso, era jovem. Você era um homem de 25 anos se aproveitando de uma menina de 16. Não tenta justificar o injustificável. Meu pai, João, também se levantou. Carlos, eu criei sua filha como se fosse minha. Dei amor, carinho, educação. E você? O que você fez além de ameaçar e chantagear? João, Você sabe o que eu deveria ter feito há 28 anos? Deveria ter te denunciado. Deveria ter te processado. Mas eu era jovem e com medo. Ele olhou para mim. Mas agora eu não tenho mais medo. Sofia, se você quiser processar ele, você tem meu apoio total. Olhei ao redor da sala. Minha família, minha verdadeira família, aquela que me criou e me amou, estava do meu lado. Patrícia, minha irmã recém-descoberta, estava do meu lado. Carlos, eu disse, você quer se redimir? Quer limpar sua consciência antes de morrer? Sim, ele sussurrou. Então você vai confessar tudo. Oficialmente. Vai dar uma entrevista. Para a imprensa, vai colaborar com as autoridades, vai contar sobre todos os casos que você abafou ao longo dos anos. Sofia. E você vai usar sua influência para garantir que outros homens como você sejam investigados e punidos. Patrícia sorriu. E se você fizer isso, nós não vamos processar você criminalmente, mas vamos processar civilmente. E todo? O dinheiro que conseguirmos vai ser doado para organizações que ajudam mulheres vítimas de abuso. Carlos nos olhou por um longo momento. Depois, lentamente, assentiu com a cabeça. Está bem, eu vou fazer isso. Mas o que nenhum de nós esperava era a reação de Fernanda. Porque quando ela ouviu a proposta, ela fez algo que mudou tudo. Fernanda se levantou lentamente da cadeira onde estava sentada. Suas lágrimas tinham parado. E agora havia uma determinação fria em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Carlos, ela disse, com uma voz que cortava o silêncio como uma lâmina. Você não vai fazer nada disso. Todos olharam para ela, surpresos. Fernanda, Carlos começou. Cala a boca. A firmeza na voz dela chocou a todos. 20 anos, Carlos. 20 anos eu fingi que não sabia. 20 anos eu engoli suas mentiras, suas traições, seus crimes. Ela caminhou até ficar bem na frente dele. Você acha que eu não sabia sobre Sandra? Sobre as outras? Você acha que eu acreditava mesmo nas suas desculpas esfarrapadas? Fernanda, por favor. Eu sabia de tudo, Carlos. De tudo. E sabe por que eu ficava calada? Ela olhou ao redor da sala, para todos nós que estávamos assistindo àquela revelação. Porque eu tinha medo. Medo de ficar sem dinheiro, sem status, sem a vida confortável que você me proporcionava. Eu escolhi ser cúmplice dos seus crimes. Por conveniência. Patrícia e eu nos entreolhamos. Essa confissão era inesperada. Mas agora você está morrendo. E sabe o que isso significa? Significa que eu vou herdar tudo. Significa que eu vou ter o controle. O que você está querendo dizer? Perguntei. Fernanda se virou para mim. Estou dizendo que vocês duas não vão ver 1 centavo da herança dele. Estou dizendo que ele não vai confessar nada para ninguém. Fernanda, você não pode... Posso. Sim, Sofia.
Porque eu tenho documentos que provam que Carlos estava em tratamento psiquiátrico nos últimos meses. Depressão severa causada pelo diagnóstico do câncer. Qualquer confissão que ele fizer agora pode ser contestada como delírio de um homem mentalmente instável. O silêncio na sala era absoluto. Fernanda tinha se transformado numa pessoa completamente diferente. E mais, ela continuou. Eu tenho gravações de vocês duas tentando extorquir um homem moribundo, tentando se aproveitar da condição mental vulnerável dele para conseguir dinheiro. Isso é mentira! Patrícia explodiu. É? Você tem como provar? Fernanda sorriu friamente. Porque eu tenho gravações desta conversa toda. E tenho testemunhas que vão confirmar que vocês vieram aqui hoje com a intenção de chantagear Carlos. Olhei ao redor e percebi que alguns parentes tinham realmente ficado. Roberto estava ali, com uma expressão que misturava alívio e cumplicidade. Vocês planejaram isso, eu disse, começando a entender. Planejamos, Roberto confirmou. Quando soubemos que vocês estavam investigando, quando soubemos que Carlos estava pensando em confessar tudo, nós nos organizamos. A doença dele é real, Fernanda continuou. Mas a confissão dramática foi encenação. Nós sabíamos que vocês iam querer justiça, então decidimos dar a vocês exatamente o que esperavam ouvir, para depois usar contra nós. Patrícia completou. Exatamente. Carlos, que tinha ficado calado durante toda essa revelação, finalmente falou. Fernanda, isso não estava no plano... Mudança de planos, querido. Você realmente achou que eu ia deixar você destruir nossa família por causa de um ataque de consciência de última hora? Senti uma raiva crescendo dentro de mim como nunca tinha sentido antes. Vocês são monstros. Todos vocês. Nós somos sobreviventes. Roberto corrigiu. E vocês são ingênuas se acharam que iam conseguir derrubar uma estrutura de poder que existe há décadas. Estrutura de poder? Sofia, você acha que Carlos é o único juiz corrupto da região? Você acha que Roberto é o único advogado que encobre crimes? Isso aqui é um sistema. E sistemas se protegem. Patrícia pegou meu braço. Sofia, vamos embora, agora. Boa ideia, Fernanda disse. E levem isso como um aviso. Se vocês tentarem fazer qualquer coisa contra Carlos, contra mim, ou contra qualquer pessoa desta família, nós vamos destruir vocês. Completamente. E como vocês vão fazer isso? Da mesma forma que sempre fizemos, usando o sistema a nosso favor. Saímos da casa da vovó em silêncio. Meus pais vieram conosco, assim como Patrícia. Quando chegamos na calçada, finalmente consegui processar tudo o que tinha acontecido. Eles ganharam, eu disse. Ganharam? Patrícia me olhou. Sofia, você realmente acha que eles ganharam? Não ganharam? Ela sorriu e tirou o celular do bolso. Lembra que eu disse que estava juntando evidências há 2 anos? Lembro. Eu gravei tudo. Toda a confissão do Carlos, toda a revelação. Da Fernanda sobre ser cúmplice. Toda a admissão do Roberto sobre o sistema de corrupção. Olhei para ela incrédula. Você gravou? Gravei. E sabe para onde essas gravações vão agora? Para onde? Para o Ministério Público Federal. Para a Polícia Federal. Para todos os jornais da região. Meu pai sorriu. Patrícia, você é brilhante. Não sou brilhante, João. Eu só aprendi a jogar o jogo deles, mas jogando pelas regras certas. Quando chegamos em casa, Patrícia já estava enviando as gravações para seus contatos. Em poucas horas, a história estaria em todos os lugares. E agora? Perguntei. Agora nós esperamos a justiça ser feita. De verdade, desta vez. 3 dias depois, Carlos foi preso em casa. Fernanda também. Roberto teve o registro na OAB cassado e foi indiciado por formação de quadrilha. A investigação que se seguiu revelou uma rede de corrupção que envolvia dezenas de pessoas. Mais de 20 mulheres se apresentaram como vítimas de Carlos ao longo dos anos. Patrícia e eu nos tornamos as principais testemunhas do caso. E pela primeira vez em nossas vidas, sentimos que a verdade tinha prevalecido. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Porque o que descobrimos sobre nossa família durante o julgamento mudou tudo mais uma vez.